Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, agora a 231 dias das eleições presidenciais que mudarão o rumo do nosso país. Por mais que existam grupos que se intitulam como sendo de direita, conservadores, liberais, alguns grupos econômicos, grupos religiosos ainda prestem algum apoio ao presidente da República, a imagem dele continua cada vez mais sendo corroída internamente e externamente. E hoje, numa entrevista de um ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, o Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, na sua entrevista, ele dá uma declaração bastante polida, mas ele está chamando o presidente ali de uma figura, está comparando o presidente a um quadrúpede, a uma pessoa, a um ser incivilizado, um ser que não tem a menor inteligência. Qual será o alcance dessa declaração? O que isso expressa, de uma maneira geral? É um pensamento exclusivo do ministro ou tem mais pessoas, mais gente no Brasil e fora do Brasil pensando esse tipo de situação? E o que o presidente, com esse nível de inteligência, irá fazer fora do nosso país? Bom, vou conversar com vocês sobre esses acontecimentos todos, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, mas não deixe de se inscrever aqui no nosso portal. Sua inscrição, a sua vinda para cá é sempre bem-vinda. É só dar o clique aí no símbolo que está aparecendo aí no teu cantinho, no teu monitor. Enfim, dê o seu joinha, porque é muito importante também. E mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, quando eu falo essas coisas do presidente brasileiro, não é nenhum tipo de ofensa pessoal, por incrível que pareça. Não é nenhum tipo de sentimento de raiva, de ódio, embora muitas das vezes seja extremamente legítimo a gente sentir isso por alguém que está fazendo algum mal a nós ou às pessoas que a gente ama, às pessoas que a gente conhece, né? E o presidente da República, quando ele recebe algum tipo de adjetivo, é porque ele está fazendo por merecer, porque ele é o presidente do nosso país e ele deveria se comportar como uma pessoa com mais responsabilidade, com todos os gestos, com todas as imagens, com todas as suas palavras, e ele nunca fez isso. Isso demonstra cada vez mais a sua pequenez para lidar com essa situação de ser o governante de um país tão grande quanto o Brasil, tão complexo quanto o Brasil. O mais incrível é que, visitando os grupos de direita, os conservadores, liberais, que eu visito pela internet, os textos que eu leio, eu fico impressionado como é que essas pessoas fazem um erro de avaliação profundo. Alguns até são conhecedores de assuntos militares, assuntos estratégicos, geoestratégicos, de economia, de investimentos. Alguns estão simplesmente para montar cursos, para, enfim, vender seus produtos, mas essa gente toda parte de uma premissa absolutamente equivocada, que o presidente da República tem algum conhecimento, alguma inteligência, então fantasiam nas suas frases. O presidente diz uma coisa, eles interpretam. Olha, ele está fazendo isso porque ele quer aquilo. Ele fez esse gesto porque ele está querendo aquela outra coisa. Bom, o presidente que na sua live outro dia, ele não sabia de onde era o padre Cícero, que é uma figura, é um símbolo do Ceará, dizendo o padre Cícero era de Pernambuco. Uma pessoa que não conhece a história do Brasil, a geografia do Brasil, os símbolos brasileiros, vai fazer o que na Rússia? Vai tratar o que na Rússia num conflito agora quase planetário que envolve a Ucrânia? O que ele pode dizer? O que as pessoas que estão indo com ele para lá tem a contribuir com algum nível de conhecimento em qualquer área? O que vai redundar esse tipo de visita que o Bolsonaro está fazendo para países ali que estão no entorno, que não tem nenhum tipo de relação importante, relação fundamental com o nosso país? O Bolsonaro, ele me lembra muito a figura do filme Forrest Gump, né? Que, em dado momento, o filme é muito interessante, né? O personagem do Tom Hanks ali, ele começa a correr pelos Estados Unidos e vai atravessando o país todo correndo. E como ele não diz por que ele está fazendo aquilo, muitas pessoas vão correndo atrás dele e vão atribuindo uma série de comportamentos ou de pensamentos ou de ideologias na cabeça do personagem, vão se unindo ali, vão se juntando. Até quando ele chega no extremo do país e volta e simplesmente fala, cansei, vou voltar para casa. E aí fica todo mundo fantasiando ali sobre, e de um certo modo até decepcionado por ter seguido uma figura que não tinha nada na cabeça. Então me impressiona muito esse tipo de avaliação sobre o presidente brasileiro, porque, gente, não existe milagre.
Se uma pessoa não tem conhecimento sobre um assunto, ela não vai conseguir resolver nada sobre aquele assunto. Uma pessoa que não fez medicina não vai poder fazer uma cirurgia no cérebro de ninguém. Uma pessoa que não fez curso de mecânica, que não entende nada, nunca abriu o capô de um carro, não vai resolver uma pane. Uma pessoa que nunca ficou na frente de um fogão não vai conseguir produzir nenhum tipo de alimento que seja comestível por alguém. É só se acontecer a providência divina, chegar ali para aquela pessoa. E na política, na gestão de um país, não é diferente. Uma pessoa que passou a vida inteira fazendo exercício de emborrecimento não pode virar um Einstein na política. O Bolsonaro, ele está sendo orientado nessa visita que ele vai fazer agora à Rússia a ficar de boca calada. Porque quando ele abre a boca e tenta fazer algum tipo de improviso, vocês imaginam a conversa dele com Putin no meio desse problema todo. O que ele vai dizer? Ele, quando teve com o primeiro-ministro japonês, o Shinzo Abe, ele contou ali uma galhofa, fez uma piadinha, o intérprete fica até sem saber o que vai traduzir. E aí o Shinzo Abe demorou até alguns segundos ali para dar uma risada. Ele encontrou com Trump e disse, I love you. Não é? Ele outro dia fez a declaração de elogio ao Pinochet, que fez o presidente de direita do Chile rebater a declaração do Bolsonaro. Então, o que ele vai dizer sobre a Ucrânia? O que ele vai dizer sobre os assuntos estratégicos brasileiros? O que o Brasil tem para levar ou para trazer de lá, né? Vocês imaginam o seguinte, o Putin, conversando aqui com Bolsonaro, com Braga Neto, com Ramos, ou de repente conversando aqui com General Heleno, o nosso homem da inteligência. Vocês imaginem o que pode sair desse tipo de encontro. Eu queria ver muito essa turma lá na Praça Vermelha, né? Batendo continência lá pro corpo do Lenin, o líder comunista. Aí ia ser uma coisa espetacular, mas eu acho que o Putin não vai fazer essa pegadinha com essa turma não, colocando esse pessoal por ali. Então, hoje, conforme eu falei para vocês na nossa abertura, saiu uma entrevista aqui do ministro Barroso. Vou ver se eu coloco aqui para vocês. Aqui. Uma entrevista bastante interessante. E como ele é um homem muito polido, muito educado, tem um destaque aqui na página com a seguinte frase. Bolsonaro facilitou a vida das milícias digitais. Lá no final da entrevista, aí a parte mais importante, né? Que a gente vai ver como é que os bolsonaristas vão lidar com essa situação. A pergunta foi, é possível que tenhamos uma das eleições presidenciais mais acirradas desde a redemocratização? O senhor tem algum temor? Ele responde, o TSE assegurará eleições livres, limpas e seguras. A polarização existe em todo o mundo e a democracia tem lugar para liberais, para progressistas e para conservadores. Ela só não tem lugar para os que querem destruí-la. Acho que já superamos os ciclos do atraso e não acho que haja risco de retrocesso, apesar de termos tido alguns maus momentos recentes. E o repórter pergunta, quais foram? Comício do presidente na porta do quartel-general do Exército, tanques na Praça dos Três Poderes, a minguada manifestação do dia 7 de setembro com discursos golpistas de desrespeito e decisões judiciais e ataque a ministros. Tudo isso eu acho que mais revela limitações cognitivas e baixa civilidade do que propriamente um risco real. Alguém que tem baixa civilidade é alguém que não consegue entender o que significa viver na civilização. E alguém que tem baixa capacidade cognitiva é uma pessoa que é limitada, é uma pessoa que tem uma burrice gigantesca. E quando a gente compara o presidente com algum animal, muitas pessoas ficam chateadas, né? Só para quebrar um pouco esse tema tenso, né? Esse momento tenso que a gente está vendo no Brasil, eu estava pesquisando exatamente sobre isso, né? Sobre os animais, só fazendo um pequeno parênteses, né? Se eles são tão burros, se o burro é burro, se o jegue é burro, né? Se a gente puder usar essa expressão. Aí eu peguei esse vídeo aqui que eu quero compartilhar com vocês, achei muito bonitinho, do jegue mostrando que ele não é tão burro não, né? Ele viu aqui alguns colegas, alguns parentes pulando uma cerca, mas vejam só que coisa interessante, acompanha aqui. Pulou primeiro, fez esforço muscular, aí o outro aqui está vindo, pulou também. E aí esse jegue preto, ele chama Oreste. Eu vou colocar no link para vocês, é muito engraçadinho. Aí ele olha, examina, né, mede aqui, se pula, se não pula, calculou.
Aí ele pensou direito, pegou, botou o dentinho ali no pau, tirou e passou tranquilo. E quem vinha atrás ali foi mais esperto ainda, porque falou, vou ver o que o Orestes está fazendo aqui para poder seguir na sequência, né? Então, nem todo mundo que você pensa, ou todos os seres que você pensa que tem uma capacidade cognitiva limitada, tem. Mas no caso da nossa presidência, nós não conseguimos ver até agora nenhum ato de sensatez da figura presidencial. E quando um povo escolhe mal, a gente acaba vendo consequências muito severas. Nós estamos vendo agora essa situação na Ucrânia, essa tensão mundial. A gente vê o Putin falando com Biden, com Macron, com o chanceler alemão, enfim, muitas pessoas de nações, de potências, né, se reúnem ali, mas ninguém fala da Ucrânia, do presidente da Ucrânia, que é o principal interessado, ele está no meio do conflito ali. E quem é o presidente da Ucrânia? Alguém sabe quem é? Ele está sendo uma pessoa com algum tipo de capacidade cognitiva ou de interpretação da civilização do que está acontecendo? Bom, ele se chama Zelensky e vocês que acompanham política viram que ele é um humorista que se colocou na Ucrânia como antissistema, fazendo discurso anticorrupção. É um humorista que no personagem que ele colocava nas suas apresentações, fazia muitas críticas ao modelo econômico, né? Ao modelo social da Ucrânia, ao modelo político da Ucrânia. E muita gente acabou embarcando nisso. Para vocês terem uma ideia como é que a coisa ficou muito... mexeu muito com os ucranianos, o último debate à presidência foi dentro do estádio. Em pleno 2019, a estadia do atual chefe de Estado da Ucrânia. Aí eles fizeram, gente, dos candidatos à presidência do país. De um lado, o ator que interpreta na televisão um produto histórico. Gente, muito interessante. Essa é a reportagem que deu Euronews em português. Aí o Zelensky ganhou as eleições com 72% dos votos, né? E aí você vai vendo fotos dele espalhadas na internet antes dele virar presidente da República. Enfim, um personagem, um humorista. As pessoas votaram no Didi Mocó deles, né? Não no Renato Aragão, que o Renato Aragão é um ser humano. Mas o personagem Didi Mocó é que foi eleito lá na Ucrânia. E aí você vai vendo fotos do personagem, que são fotos assim que você fala assim, cara, esse cidadão virou presidente da Ucrânia, que ele fazendo o símbolo de heavy metal, né? As fotos dele são essas aqui. Vocês vão vendo aqui várias fotos, de várias circunstâncias, enfim, que vai denotando bastante o perfil dessa figura. Esse é o perfil do personagem. E o perfil do presidente está em maus lençóis, porque se ele tivesse alguma capacidade, ele estaria reunido com Putin, estaria reunido com Biden, estaria reunido com o chanceler alemão, o francês e tal, mediando, olha, como é que a gente faz aqui para não ter problema, zelando pelos interesses do povo da Ucrânia. Ele se envolveu naquele episódio com o Trump, que o Trump meio que deu uma enquadrada nele, ou fez um pedido para que ele investigasse o filho do Biden. E isso ficou muito conhecido no mundo todo, na época das eleições norte-americanas, como uma interferência do Trump em outro país para se beneficiar politicamente. E isso deu muita repercussão na Ucrânia também, já foi o primeiro desgaste que o Zelensky sofreu. E mais à frente a gente vai vendo, né, a figura do personagem caindo à frente de uma nação. Ele aqui com o Tom Cruise, que foi conversar com ele para locações na Ucrânia de um filme que ele estava fazendo, né? E o Zelensky dizendo para ele, nossa, você é muito bonito pessoalmente, quer dizer, tietando completamente a figura. Tem vídeos sobre isso na internet. E a vida real impõe esse tipo de situação para essa figura aí que demonstra não ter a sua capacidade cognitiva e o seu processo civilizacional bem desenvolvido, porque ele foi obrigado a ir para uma trincheira na fronteira da Ucrânia com a Rússia para entender o que estava acontecendo, ver de perto o que está acontecendo, ver de perto ali como a sua nação pode se envolver num conflito absolutamente destruidor do seu povo, da sua nação. Se ele fosse uma pessoa que tivesse uma capacidade maior, ele poderia ter evitado conflitos, já poderia estar à frente dessa situação toda, tendo soluções diplomáticas para a Ucrânia nesse momento, dizendo que a Ucrânia não ia aderir à OTAN, tentando ali um acordo específico com a Rússia, com Putin, tentando relações diplomáticas consequentes
para que a Ucrânia conseguisse se desenvolver, ele conseguisse surpreender o seu próprio povo, demonstrando que ele não é um Forrest Gump, ao contrário do presidente brasileiro, que está sendo comparado aqui por um ministro da Suprema Corte brasileira a um quadrúpede, a um jumento, a um jegue. É assim que a gente falaria dentro de um boteco. É assim que as pessoas falam, né? Sobre a inteligência do presidente da República e que, por incrível que pareça, é superdimensionada por pessoas que têm algum grau de inteligência. Quando elas olham para o presidente da República, enxergam ali uma figura inteligente, capaz, um estrategista, coisas e que tais. E eu tenho dito para vocês o tempo todo aqui que ele não passa de um fantoche. Ele tem cada vez mais representado esse papel de um ator de quinta categoria, enquanto no mundo real o Brasil está sendo assaltado, inclusive as pessoas que acreditam no Bolsonaro, que batem no peito e gritam mito, e que estão morrendo cada dia mais porque são negacionistas, estão sofrendo as consequências de seguir uma insanidade, de seguir uma pessoa que tem pouquíssima capacidade cognitiva ou pouquíssima capacidade de inteligência. Gente, eu fico por aqui, nós estamos avançando, estamos quase 500 mil de pessoas aqui no nosso portal e nós vamos contribuir bastante com os nossos debates aqui para esse processo eleitoral brasileiro, não possibilitar de novo a repetição dessa loucura que se abateu sobre o Brasil. Eu fico por aqui, um grande abraço, compartilhe os nossos vídeos e vamos em frente. Tchau, gente!